Vamos orar, então, agora pela vida da Érica, para que a gente possa, né, ter a mensagem vinda do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigada mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigada por todas as mulheres que Tu trouxeste. Sabemos que algumas não conseguiram vir, mas Tu estás com cada uma delas, cuidando, curando, dando, assim, paz no coração. E agora nós entregamos, Senhor, a vida da Érica nas Tuas mãos, para que ela seja instrumento Teu aqui. Senhor, nesta casa, neste templo, abençoando, Senhor, a vida de cada uma de nós aqui. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz, queridas, queridos, né, que tem uns irmãos aí. Eu não vou dizer que seja um exagero, né, mas irmã faz isso mesmo. Se eu fosse apresentá-la, também falaria muitas coisas. Mas eu sempre digo que tudo que tem de bom em mim não vem de mim, né? Eu me conheço na minha essência, na minha natureza humana, mas o Espírito Santo entrou na minha vida e transformou a minha história. Amém? Então, não é para mim, é para Ele. Toda a honra, toda a glória é para Ele. E tudo que a gente faz deve ser para Ele, né? Então, se eu estou aqui hoje, é por Ele e é para Ele. Como a irmã disse logo na abertura, né, a Delma, tudo é por Ele, né, Delma? A gente está aqui por Ele, né? Um dia de chuva, muita gente queria estar em casa, comendo pipoca, assistindo filme, mas nós estamos aqui para um propósito, de influenciar vidas, influenciar pessoas e mudar a história da nossa família, no nosso trabalho, na nossa geografia. Nós temos um papel, uma responsabilidade. Então, eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa tarde para nos treinar, nos aperfeiçoar no dom que Ele já nos deu. Amém? Eu confesso para vocês que eu nunca me acostumei com o altar. Não me acostumo com o altar. Eu fico com a boca seca, eu fico nervosa. E aí, mais ainda, eu vejo o quanto eu dependo dele, né? É muito diferente você ir num lugar, dar uma palestra, mas na casa do Pai, eu venho com muito temor, muita responsabilidade. E aí eu falei assim, meu esposo, ai, amor, ora por mim, que eu estou com meu coração vindo na boca. Está aqui, vindo aqui, ó. Aí ele olha assim para mim, como que acha estranho, porque ele sabe que eu falo bem, gosto de falar, mas eu tenho muito temor na casa do Pai e não me acostumo com o altar, né? Assim, eu venho sabendo que eu estou totalmente na dependência dele. Então, eu conto com vocês, amém? Eu mandei um material, pode colocar, e eu vou pedir para vocês abrirem em 2 Reis, né? Nós vamos começar 2 Reis, capítulo 11. Quando ela me deu esse tema, Tamires, e depois eu tive uma conversa com a Delma, e eu me lembrei de uma ministração que eu fiz num congresso de mulheres sobre a influência da mulher. Então, eu fiz algumas adaptações, porque elas me deram uma referência também bíblica, mas eu perguntei a Delma se eu tinha liberdade de também trazer outras mulheres da Bíblia como exemplo, e a Delma me deixou muito à vontade. Obrigada, Delma. Mas a referência que elas me deram está em 2 Reis, capítulo 11. Eu vou começar pelo versículo 1, né, quando diz assim: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalia. E ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor durante 6 anos. E Atalia reinava no país. E eu preciso contextualizar vocês de quem é cada uma, né? Então, Atalia, filha de Jezabel, filha de Acabe. Eu acredito que todos vocês sabem, né, quem foi Jezabel, quem foi Acabe. Tinha ali a influência da mãe dela, né, porque ela tinha teve as mesmas atitudes que a mãe dela teve. E ela,
ao saber que o filho Acasias havia morrido, decidiu, sem ser escolhida por Deus, sem ser levantada por Deus, a pior coisa que existe é você se colocar num lugar onde Deus não te colocou. E aí, sem ser levantada por Deus, ela decide matar todos da linhagem real para que ela ocupasse esse cargo. Né? Pode botar lá, irmão, pode botar. E ela decide, então, ocupar esse lugar, que não era dela, né? Jeozeba. E aí tem dois nomes, né? Na Bíblia pode ser Jeozabate ou Jeozeba. É cada nome, né, gente? Ela era irmã de Acasias e tia de Joás. Quando ela viu que Joás estava sob ameaça, aquela criança de 1 ano estava sob ameaça, ela pegou a criança, né? E escondeu essa criança. Mas olha que interessante, ela era princesa de Judá, filha do rei Jorão, que era irmão de Acasias. Eu sei que é meio confuso, mas a gente vai entender. Casada com um sacerdote Joiada, um homem que fez a diferença. Se vocês lerem a história desse sacerdote, ela era casada com um homem ungido de Deus mesmo, cujo nome significa "O Senhor é o meu juramento". Pode passar. Essa mulher, né, era um grande instrumento de Deus. Pode passar, irmão. E aí ela decide livrar da morte Josias, o seu sobrinho. Filho, e aí eu botei aqui, filho do rei Jeorão, mas não, é filho do rei Acasias. Jeorão era o tio dele, né? E ele tinha apenas 1 ano de idade e ficou escondido no templo por 6 anos. Imagina a coragem dessa mulher. Sabendo que existia um decreto de morte, ela esconde aquela criança por 6 anos. Ela colocou a vida dela em risco. Mas ela sabia que era necessário. Tem momentos, gente, que a gente precisa tomar atitudes que vão acima dos nossos limites. Dá medo, mas se faz necessário. E essa mulher, né, ficou com essa criança, criando essa criança, e eu fico imaginando Joás sendo criado por essa mulher e por Joiada, sacerdote. Olha, gente, faz tanta diferença a criação que ele recebeu a influência desse sacerdote e se tornou um rei segundo o coração de Deus. E aí, continuando, aos 7 anos, ele começou a reinar, reinou por 40 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aí eu botei aqui, a coragem dessa mulher mudou a história. Ela teve que ter coragem. Deixa eu só fazer um adendo. Durante esse período de 6 anos que ele ficou escondido, quem governou, a monarquia estava nas mãos de Atalia. E ela ficou ali governando, ocupando um lugar que Deus não a colocou. Até que Joás completou 7 anos e foi ungido rei. É o rei mais novo da Bíblia, gente. Mas governou por 40 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, graças à atitude dessa mulher, à coragem dessa mulher, né, essa família foi, essa linhagem foi guardada. Amém? Pode passar. Mas a Bíblia retrata também a importância da mulher em vários momentos. Existem vários exemplos na Bíblia de mulheres que foram importantes. Né? Nem daria para falar todas. Eu sou apaixonada pela Débora, juíza. Eu nem falei sobre ela aqui, mas eu sou apaixonada pela postura dela de julgar o povo. Né? Mas eu trouxe outros exemplos que o Senhor colocou no meu coração. E outro exemplo de uma mulher que foi importante é Raabe. Eu queria que vocês abrissem lá em Josué 2. Vamos abrir lá em Josué 2. Essa Raabe, gente, para quem não sabe, era uma prostituta. Porém, essa mulher estigmatizada, essa mulher rejeitada, essa mulher desvalorizada pela sociedade, teve um encontro com o Deus de Israel. E detalhe, esse encontro que Raabe teve com o Deus de Israel, gente, foi por ouvir falar. Ela começou a ouvir a história do Deus de Israel e ela creu naquele Deus. Olha que tremendo. Vamos ler lá. Os espias e Raabe. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num,
enviou secretamente 2 espias e disse-lhes: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Então, o povo de Israel, eles estavam planejando conquistar Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a nossa terra. Gente, imagina, ela escondeu na casa dela 2 espias, também colocando a vida dela em risco. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás dele, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi onde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. E agora, jurem pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo que ele tem, e que livrarão a nossa vida da morte. Eu vou parar aqui rapidinho, olha que tremendo. Ela chega para esses homens e fala: assim como eu agi com misericórdia com vocês, eu preciso que vocês também ajam com misericórdia comigo, para com a minha casa. A atitude dessa mulher livrou toda a sua casa, porque você percebam que ela fala: usem de misericórdia comigo, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com as minhas irmãs. Continuando. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. E os homens lhe disseram: estaremos desobrigados deste juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa cidade você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Então, eles falaram para ela: nós vamos poupar a sua casa, mas tem uma condição, você tem que trazer todos para dentro da sua casa. Olha a importância da nossa influência de convencer a nossa família a estar juntos, em unidade. Porque a família dela poderia não acreditar nela. A família dela poderia não dar crédito, poderia dizer: que doideira, você acha que eles vão fazer isso? Não. Ela teve que ter uma influência para convencer pai, mãe, irmão, irmã a ficarem ali e receberem esse grande livramento. Amém? Então, a fé de Raabe em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com os espias. Ela já cria no Deus de Israel. Ela já ouvia falar.
Ela já sabia o que estava acontecendo. E ela creu, ela entregou o coração dela para Deus. Por isso ela colocou a vida dela em risco ali naquele momento, mas ela sabia que o Deus de Israel ia entregar a terra de Jericó nas mãos do povo de Israel. O interessante é que essa fé dela veio pelo ouvir. Essa sua experiência pessoal com Deus livrou toda a sua casa e toda a sua família da destruição. Então, eu quero declarar sobre a sua vida que a tua relação pessoal com Deus pode livrar toda a sua casa e toda a sua família. A sua relação com Deus, não pense que é algo individual. O que você está fazendo hoje, as sementes que você vem plantando hoje é para futuras gerações. Amém? Filhos, netos, sobrinhos. Amém? Os espias, ao invadirem a cidade, procuraram a casa de Raabe conforme o prometido. Então, quando eles invadiram Jericó, lá havia o sinal e eles livraram a família de Raabe. E aí a gente estava até conversando, né, Delma? Que lá em Mateus 1, versículo 5, fala que Raabe fez parte da genealogia de Jesus. Pense, gente, numa mulher improvável, rejeitada. Uma mulher que vivia da prostituição. O encontro dela com Deus mudou toda a história dela. Essa mulher, ela foi mãe de Boaz. Lembra de Boaz, gente? Ruth Boaz? Mãe de Boaz, avó de Obed, bisavó de Jessé, que vem a ser o pai de Davi. Então, Davi era o seu tataraneto. Eu estou toda arrepiada, gente, porque eu sinto a presença de Deus. É tremendo isso, imaginar que uma mulher que não tinha nenhum tipo de perspectiva de vida, mas ao entregar a sua vida para o Senhor, passou a ter uma história escrita por Deus. Davi era o seu tataraneto. Essa mulher prostituta se tornou tataravó de Davi. Quem poderia imaginar? São essas coisas que Deus faz. Amém? Mas, lá em Lucas 8, do versículo 1 ao 3, fala também das mulheres caminhando com Jesus, né? E diz assim, lá em Lucas 8, 1 a 3. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era o procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, Jesus, durante o seu ministério, durante a sua caminhada, ele tinha ao lado dele mulheres, não só os discípulos, mulheres. Mulheres que foram curadas, que foram libertas, mas também mulheres que vieram porque ouviram falar de Jesus e quiseram caminhar com Jesus. Um exemplo disso é a Joana, que era uma mulher rica, próspera, mulher de Cusa, procurador, mas ela assistia Jesus financeiramente, no ministério de Jesus. Mulheres de identidade, porque elas não temiam andar com Jesus. Porque naquela época Jesus já passava por perseguições, mas essas mulheres não temiam caminhar com Jesus, não temiam ameaças, porque elas foram impactadas por Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Então, quando a gente tem uma vida transformada por Jesus, a gente quer estar com Ele. Quando você está apaixonada por Jesus, você quer estar com Jesus, caminhar com Jesus, essas mulheres não queriam ficar longe de Jesus. Deus, quando nos criou, nos dotou de dons e habilidades únicas, exclusivas. Cada uma de nós aqui, cada um tem um dom. Cada uma tem um dom exclusivo. E eu costumo dizer que Deus não desperdiça dom. Todo dom de Deus, né, tem um propósito. Tudo que Ele dá a você é para um propósito. Deus já te traz com características específicas para o propósito que Ele quer te usar. Às vezes você pode estar assim, mas eu tenho dom? Será que eu tenho dom? Eu quero te dizer, todos têm o dom. Todos têm. Peça ao Senhor que revele o seu dom. Todos receberam o dom. Amém?
sua palavra diz, a sabedoria de Deus encerra a profundidade de seus propósitos. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, Ele já nos dá algo com um propósito que vai começar nele e vai terminar nele. Lembre-se disso. Tudo começa nele e tudo termina nele. Tudo que Ele te deu, tudo que Ele te dá, Deus não tem nenhuma dificuldade de dar para quem está disposto a devolver. Prestem atenção, Deus não tem nenhuma dificuldade de te dar aquilo que você está disposto a devolver para Ele. Amém? Voltando às mulheres que tiveram suas vidas transformadas por Jesus, a partir de então o seguir e foram anunciadoras das boas novas, tem a mulher samaritana, né? Que está lá em João capítulo 4. Né? Eu acho essa história assim, dessa mulher muito forte, porque também era uma mulher rejeitada, estigmatizada, desprezada socialmente. Né? Essa mulher tinha uma vida emocional destruída por marcas de divórcio, adultério. Porém, esse encontro com Jesus mudou a sua vida. Depois vocês meditam lá em João 4. E aí eu acho tão tremendo que Jesus, mesmo sabendo da limitação dessa mulher, Jesus diz para ela, pode passar, irmão, Jesus diz para ela, dai-me de beber. Olha, Jesus pedindo água para uma mulher limitada. E aí eu botei assim, quando Jesus nos pede para lhe dar algo, ainda que na nossa porção, isso que a gente vai dar para Deus é limitado, é pouco, é dentro daquilo que a gente tem, e é tão natural, como nessa mulher do poço, Ele nos dará em troca o teu amor ilimitado, infinito, sobrenatural. Imagina Deus te pedindo algo, sabendo que o que você tem para dar a Ele é natural. O que você tem para dar a Ele é o teu, é a tua porção. Mas Ele nos diz hoje, nessa tarde, o que eu tenho para te dar é ilimitado. O que eu tenho para te dar é sobrenatural. Mas o mais interessante é que Deus, mesmo tendo o sobrenatural, mesmo tendo o ilimitado, Ele não rejeita o que você pode dar a Ele. Olha como Deus é. Ele não rejeita o que você tem para dar a Ele. Então, quando Jesus disse para ela, dai-me de beber, foi a oportunidade que Jesus diz, vem, me sirva. E o que nós estamos fazendo aqui é porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Amém? Deus nunca nos pede algo que Ele já não nos tenha dado. Tudo que Deus nos pede, Ele já nos deu antes. Ele nunca vai te pedir algo que você não tenha. Olha como Deus é tremendo. Se Ele está te pedindo algo, é exatamente esse algo que Ele quer transbordar em sua vida. Então, vou dar um exemplo. Você tem um valor guardado. Aí Deus te pede aquele valor que você tem. Você diz assim, Senhor, eu só tenho isso. Mas Deus está dizendo assim, mas é justamente por isso que eu estou te pedindo, porque eu quero te dar muito mais. Eu quero te dar transbordando. Então, para a gente, no natural, é difícil. Você dá o pouco que você tem. Mas Deus quer nos ensinar exatamente isso. Me entregue o teu pouco. Seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Amém? E aí, Ele está pedindo algo e é exatamente esse algo que Ele quer transbordar. Quem beber desta água tornará a ter sede. A água natural, você bebe, logo depois você vai estar com sede novamente. Mas existem coisas na nossa vida que elas são temporais, são momentâneas, passageiras. Né? Às vezes a gente acha que aquilo vai nos preencher. Aquela mulher samaritana, ela se preenchia nos relacionamentos amorosos. Mas, no fundo, havia um vazio dentro dela, uma carência dentro dela. E Jesus sabia dessa carência. Então, às vezes, nós estamos preenchendo a nossa alma. E aí eu falo como psicóloga, né? Eu vejo que muitas pessoas enchem a sua alma de coisas tentando preencher um vazio que nunca vai preencher. Somente o Senhor. Amém? Então, há uma falsa satisfação, porque às vezes você busca uma coisa que naquele momento vai te dar prazer, mas depois, né, isso passa. E no versículo 15, disse-lhe a mulher, olha a sabedoria dessa mulher. Ela disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não precise vir aqui buscá-la.
ela reconhecia que necessitava desta água, dessa fonte, para que a sua vida fosse totalmente transformada. Ela reconhecia que ela precisava entregar a tua vida a Jesus, beber dessa água para que nunca mais ela tivesse sede. Se vocês forem estudar a história dessa mulher, gente, ela era tão estigmatizada, tão rejeitada, que até para pegar água no poço ela tinha que ir meio-dia, no horário onde o sol era mais forte, mais quente, porque nesse horário nenhuma mulher direita ia buscar água. Então era só nesse horário que ela poderia ir, porque as mulheres não aceitavam ficar perto dela. Ela era totalmente rejeitada pela sociedade. Mas Jesus desviou o caminho somente para ter um encontro com essa mulher. Olha como Jesus faz, né? E essa mulher, ao ter esse encontro com Jesus, né, foi depositado nela poder e autoridade, né? E Ele quer colocar em você elementos que vão apontar o seu destino. Amém? Deus quer derramar sobre a sua vida elementos que vão apontar o seu destino. Porque naquele momento que Jesus esteve com ela e transformou a vida dessa mulher, a Bíblia fala que ela se tornou uma das primeiras missionárias, né? Porque ela saiu anunciando sobre Jesus. Mas olha que interessante, antes dela se tornar uma missionária, ela precisou ser curada da sua maior ferida, que era a rejeição. Amém? Deus, Ele não usa um vaso. Ele pega o vaso está quebrado, Ele vai lá, leva para o oleiro prepara o vaso e aí Ele derrama do poder. A Bíblia fala que Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Tem que ser odre novo. Então, às vezes, Deus vai ter que quebrar o orgulho, quebrar a soberba, quebrar a altivez, quebrar todo o sentimento de autossuficiência, porque Deus nos quer como um vaso nas mãos dele. E vaso, para que Deus derrame da unção e derrame do poder, tem que estar vazio. Tem muita gente cheio de si. E quando você está cheio, como é que Deus vai derramar? Então, Deus quer esvaziar. E se tiver que quebrar, mandar para a casa do oleiro, o oleiro vai amassar, vai fazer um vaso novo, e aí Deus vai derramar o poder. Então, essa mulher, ela estava toda quebrada. Através de Jesus, Deus fez o quê? Restaurou essa mulher. E ela se tornou uma influência. Uma influência. Ela saiu falando de Jesus, ela ganhou muitas almas para Jesus, né? E aí você vê como Deus tem propósito, né? Toda cura tem um propósito de resgatar a identidade. Então, na verdade, olha que interessante, Delma, Jesus precisava resgatar a identidade daquela mulher. Porque ela não, se você for estudar a história dessa mulher, dessa samaritana que teve 5 maridos, ela não teve 5 maridos porque ela queria ter 5 maridos, não. Não foi escolha dela. A vida fez isso com ela. Relacionamentos frustrados, né? Decepções, frustrações. Quantas mulheres aí fora estão passando por isso? Não é porque escolheram isso, não. Mas tentando ser feliz, tentando casar, ser feliz, ter uma família, às vezes casa errado. E aí o casamento acaba. Aí a igreja vai fazer o quê? Vai virar as costas para essa mulher? Não. Não. Porque Deus quer restaurar a identidade. Todos nós nascemos com uma identidade. Se você entrar no meu Instagram, está lá. Trabalho há 20 anos no resgate da identidade. Porque eu entendi que os maiores traumas emocionais e as maiores feridas emocionais estão relacionados à falta de identidade. Você não saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, o inimigo pode até te dizer, você não vale nada, você vai dizer, eu sei quem eu sou. Então, você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa resgatar a sua identidade. Amém? Então, o que Jesus fez? Ele trouxe um resgate de identidade para essa mulher. Então, toda cura envolve resgate de identidade. Esta mulher precisou ter a sua identidade resgatada, precisou acreditar nela e viver conforme o poder de Deus depositado dentro dela. Porque o poder não é nosso, é de Deus. Você só precisa acreditar em você. Uma coisa é importante, gente. Deus, Ele tem o poder para derramar na sua vida, mas você tem que acreditar em você.
Isso é papel seu. Você precisa acreditar em você. Porque o problema é que, às vezes, Deus quer fazer, Deus quer derramar, mas você não permite, você não acredita, você não crê. Deus quer que você creia, que você acredite e que você busque a sua verdadeira identidade. Você é o que Deus te chamou para ser. Amém? Ela precisou acreditar nela e viver conforme o poder de Deus depositado nela. Ela precisou aceitar quem ela era em Cristo. E aí, eu quero dizer, não adianta você ser luz se você não ilumina. Se Deus derramou um poder sobre a sua vida, derrame sobre outras pessoas. Tudo que Deus te dá é para devolver para Ele. Ponha isso na tua cabeça. Tudo que Ele entregar nas suas mãos, consagre a Ele. Amém? E aí, outros exemplos que eu quero trazer, pode passar. Quando Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou, quem estava lá com Jesus? Quem? As mulheres, né? Aos pés da cruz, elas estavam lá, acompanharam Jesus, nunca temeram ameaças, sentiram a dor do Mestre. Lá em Lucas 23, 27, diz assim, seguia-o também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Gente, esses dias eu e meu marido, a gente estava assistindo isso. Jesus sendo crucificado, estava passando aquela série da Record, e as mulheres lá, chorando, lamentando. Aí eu dizia assim para ele, os discípulos estavam com medo, e aí eles sofrendo muito, eles foram para um canto, começaram a chorar. E ficaram ali, escondidos, chorando, com medo, inclusive, do que ia acontecer com eles. E elas, em momento nenhum, tiveram medo. Elas estiveram do lado de Jesus o tempo todo. Se pudesse, elas carregavam a cruz. É ou não é? Porque do jeito que elas estavam ali, sofrendo. E aí, no versículo 49, diz assim, entretanto, as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Quando colocaram Jesus lá no Gólgota, eu estive no Gólgota, gente, é um lugar muito forte. Eu fui a Israel e nesse lugar, é um lugar onde você sente assim, aquele peso mesmo. Ali foi um lugar de morte, mas também foi um lugar de ressurreição. E aí, elas, quando cravaram Jesus na cruz, elas ficaram ali o tempo todo. Quando deu aquele apagão, aquela escuridão de 3 horas, quando deu aquele tremor na terra, todo mundo correu. Os guardas romanos correram, mas elas estavam ali. E ficaram ali o tempo todo. Versículo 55 de Lucas 23 diz, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Olha, observem, elas ficaram enquanto Jesus foi crucificado. Elas ficaram ali no Gólgota durante o entardecer. Esperaram José de Arimateia aparecer com permissão para tirar o corpo de Jesus. Quando tirou o corpo de Jesus, Maria abraçou Jesus, ficou ali com Jesus. Olha tudo que elas tiveram. E aí, quando começaram, José de Arimateia falou, leva o corpo de Jesus lá para onde ele tinha comprado, né, para a família dele. Elas foram atrás para seguir, para ver aonde que iam botar o corpo de Jesus. E elas foram até lá, viram aonde colocaram o corpo de Jesus, e olha que tremendo, no versículo 56 diz, então se retiraram para preparar aromas de bálsamo. Gente, no meio da dor, a mulher pensa no aroma e no bálsamo. A mulher pensa nas coisas pequenas, mínimas, que talvez passaria despercebido. Mas o que elas pensaram? Vamos preparar uma essência bem cheirosa para limpar o corpo do nosso Senhor Jesus. E aí elas vão para casa, eu fico imaginando aquele comboio. Foram para casa, só que já era viração do dia, Shabat, e eles têm muito... Os judeus, eles guardam o sábado, né? Então, elas fizeram o quê? Elas prepararam os aromas, prepararam tudo, mas no sábado elas não poderiam ir lá. Então, elas esperaram. Eu fico imaginando a ansiedade dessas mulheres, esperando a hora de ir lá cuidar do corpo de Jesus. Mas olha o que a Bíblia diz. Sábado descansaram segundo o mandamento, está lá em Lucas 24. Mas no primeiro dia da semana, que é o domingo,
alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Vamos ler lá, Mateus 24, rapidinho. É Mateus 24 ou Lucas, gente? Lucas 24. É, Lucas. Vamos lá. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que elas haviam preparado, e encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo, e baixaram os olhos para o chão, e eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas. Confirmaram isso aos apóstolos, mas, para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Presta atenção, gente. Deus escolheu as mulheres para anunciar a ressurreição de Cristo. Aí meu marido fala assim: por que será, hein? Por que será, hein? Ele fala: porque vocês anunciam as coisas rápido, mas a gente é assim mesmo. A gente gosta de compartilhar o que é bom. Se a gente descobrir um creme bom, a gente quer passar para todo mundo. Vocês são assim? A dieta do ano, a gente passa uma para outra. A gente quer compartilhar o que é bom. Então, Deus, sabendo dessa característica maravilhosa da mulher, Deus disse: vai ser para elas que eu vou anunciar. Só que, olha, o preconceito, gente, que esse dia eu ministrei na minha igreja sobre violência contra a mulher, mas eu falei especificamente da violência de gênero. Por exemplo, a minha pastora, ela é a minha arquiteta. E eu tive que ter um embate com o meu construtor, porque ele não estava respeitando a minha pastora, como arquiteta, nem como pastora, como arquiteta. E aí eu tive uma reunião com ele e falei assim: olha, tudo que você for decidir, eu quero que você se reporte a ela, porque ela é arquiteta. E aí o que eu vejo é a dificuldade no meio masculino da construção civil de respeitar uma mulher engenheira, uma mulher arquiteta. É muito difícil para um homem receber a ordem de uma mulher num meio que era totalmente masculino. Em novembro, eu fui viajar de Portugal para Sevilha. A comandante era uma mulher. Bem-vinda a bordo, os comandantes. Eu fiquei orgulhosa daquilo. E quando ela pousou, ela fez aquele pouso mesmo clássico. Aquela coisa que você nem sente. E eu fiquei assim, um avião enorme, gente. Enorme. Então, eu falei sobre a violência de gênero, porque, às vezes, a mulher, ela precisa... Às vezes, não. Tamiri sabe disso, que ela fala sempre sobre isso. A mulher, ela precisa provar, mais do que o homem, o quanto ela é capaz. Ela tem que fazer um esforço maior para provar aquilo que ela que ela tem condição de fazer. Você imagina uma mulher para provar que ela pode ser uma boa piloto, no meio de um monte de homem que é piloto. Já olham para ela, até os passageiros, né? Ai, meu Deus, é uma mulher. Então, aí olha aqui, lá, no momento que essas mulheres chegaram para os apóstolos e anunciaram a ressurreição de Jesus, eles acharam que era o quê? Delírio, que elas estavam loucas. Eles achavam que elas estavam loucas, que elas estavam delirando. Então, eles ainda questionaram: será que essas mulheres estão malucas, estão loucas, elas estão vendo coisa? Não. Mas era verdade. E aí Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa admirando o que tinha acontecido. E eu acho tremendo aqui, gente, eu não vou entrar muito nisso, é o Caminhos de Emaús. Eu amo essa passagem. Quando Jesus vai lá seguindo os discípulos, vai seguindo, e eles não reconhecem Jesus. Jesus conversa com eles, eles não reconhecem.
Mas eu não vou entrar nisso, que eu não vou ministrar sobre isso. Nós, mulheres, temos uma influência muito grande na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, no reino de Deus, na sociedade. Mas para atuarmos de maneira saudável e equilibrada, precisamos da intensidade correta. O grande problema é a intensidade. Deus não nos chamou para medir força com os homens. Eles são nossos aliados. Eles que vão subir no poste, vão consertar os fios. Deixa eles, se quiser consertar o pneu, deixa eles. Fica lá. Não é que você não tenha que saber. Esse dia eu parei o carro, fui calibrar o pneu do meu carro, minha filha ficou, mãe, você sabe calibrar? Eu falei, sei. Mas se aparecer um cavaleiro aqui, deixa ele calibrar. Por que não? Que bobeira. Deixa. Não estamos aqui para medir forças. Nós temos uma essência única, inigualável, que Deus nos deu. E isso ninguém vai tirar. Né? A mulher tem uma percepção. Isso está comprovado cientificamente. Eu sou neuropsicóloga também. E na neurologia, a gente estuda o cérebro da mulher. A mulher ela tem uma percepção, é um radar. A mulher sacode coisa, mexe na panela, fala com a amiga no celular. É uma capacidade incrível. E se alguém conversar alguma coisa lá na sala, ela é capaz de se meter. É o quê? Com certeza. E se os filhos estiverem falando baixo, ela, eu estou ouvindo muito bem. Porque é uma habilidade. Agora, eu vou falar, está na frente do meu marido, mas eu vou falar. Às vezes você fala uma coisa, o quê? É sobre o quê? Sobre o assunto dele, eu falo assim, quando é o assunto do interesse dele, ele tem uma habilidade assim incrível. Mas, assim, fala, domina. Mas quando não é do interesse, gente, finge até que não está ouvindo. Quê? Mas a mulher, ela é incontrolável. Ela se mete na vida da amiga, ela dá palpite. É uma coisa, é um dom que Deus nos deu. É nosso, é a nossa essência. Então, o que eu botei aqui? Precisamos da intensidade correta. Precisamos da humildade, da verdade e a coragem para romper com os medos, com os preconceitos, com as nossas crenças negativas. A força da mulher precisa vir debaixo do equilíbrio do espírito. Eu vou dizer por mim. Eu tenho um temperamento muito forte. Né? A Tamires não contou esse lado, ela só contou o lado bom. E se não for o equilíbrio do espírito, eu fico intragável. Nem eu me suporto. Então, é isso que eu quero dizer. Você pega a força que você tem, mas fala, Espírito Santo, me equilibra, me domina. Porque se você for com a força, com essa força interna, que muitas vezes, gente, eu quero dar uma dica para vocês. Às vezes, essa força que você tem para brigar com o mundo, nada mais é do que seus traumas da infância. Coisas que você vivenciou, viveu, e hoje o seu senso de justiça aflora de uma forma tão profunda, e aí você, né, quer, digamos assim, eu sempre falei, a minha terapeuta quer dizer isso, porque psicólogo também faz terapia, tá? Aí uma vez ela falou assim, para de querer ser a salvadora, querer salvar seu pai, querer salvar sua mãe, querer salvar a família, Por quê? A minha infância inteira, a minha adolescência inteira, a minha juventude inteira, eu quis provar que eu poderia fazer o melhor, que eu poderia ser uma boa filha, eu o tempo todo querendo provar. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é, para você romper o medo, os preconceitos, você não precisa perder esse equilíbrio do Espírito. Você peça ao Espírito Santo que traga esse equilíbrio sobre a sua vida. E o que Deus nos ensina hoje, para terminar, né, nos ensina hoje é que podemos viver uma vida em abundância usando toda a nossa força, toda a habilidade, todo o nosso dom para influenciar pessoas debaixo do equilíbrio do Espírito. Amém? Você não precisa como que eu posso te dizer? Usar tuas defesas. Usar as suas defesas sem pedir que o Espírito Santo traga sobre a sua vida o equilíbrio. Amém? Então, eu vejo assim, essas mulheres, elas foram sensíveis à dor de Jesus, elas estavam ali passando por todo aquele processo com Jesus, mas elas não tiveram medo. E muitas vezes, nós paralisamos as conquistas por medo, por insegurança. Eu não sou capaz, eu não consigo.
Eu não sei falar. Talvez você esteja aqui olhando para mim e fale assim, ela fala bem. Eu não sei falar. Se eu tivesse que fazer... Como a irmã leu logo no início, a Delma leu logo. Os dons que Deus nos deu, use de acordo com o que Deus te deu. Deus, ele tem um dom para cada uma de vocês e ele quer usar esse dom na porção certa, do jeito certo. Mas o que você não pode fazer, como diz o louvor também que a gente cantou aqui, que o irmão colocou, é pegar e esconder luzeiro. Você é luz. Você é luz no seu trabalho, você é luz. Alguém aqui está fazendo faculdade ainda? Alguém? Quem tiver, levanta a mão. Levanta a mão quem estiver fazendo faculdade. Você também? Só vocês três? Como é o desafio dentro da faculdade, gente? É ou não é desafiador na faculdade? Não é desafiador? Porque ali na faculdade você precisa ser luz. Eu lembro quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, e a gente estuda muito filosofia, né? Tudo tem muito humanismo, muita coisa, mas eu precisava estudar aquilo. Mas eu fiz a minha faculdade junto com a apóstola Raquel, era minha pastora. E o tempo todo a gente orava, pedindo ao Senhor que guardasse a nossa mente, guardasse nosso coração, nos blindasse. Porque a pior coisa que existe é quando você é tomada na sua mente. Quando o diabo toma sua mente, ele toma seus sonhos. Porque aí você começa a ter confusão de mente, você já não sabe mais por que você está ali. Eu sabia qual era o meu propósito ali na faculdade. Eu sabia. Eu não queria sair dali com um diploma, único e exclusivamente, porque psicólogo é o que mais tem. Na minha cidade, só no grupo que eu tenho, tem um grupo lá que a gente montou de psicólogo, só nesse grupo tem uns 60. Imagina, uma cidade pequenininha. Então, quantos tem aqui na igreja? Quantos? Então. Mas também eu soube que aqui tem psicólogos também, né? O pastor é psicólogo, né? Tem vários. Então, mas eu tenho certeza que eles são diferentes. Eu tenho certeza que a unção que eles carregam faz toda a diferença. A unção que está sobre a nossa vida é que vai fazer a diferença. Muitas vezes eu estou ali diante de um paciente, gente, eu tenho 20 anos de prática clínica. Então, muitas vezes eu estou ali diante do paciente, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu dependesse do conhecimento, da ciência, do conhecimento humano, assim, do que eu aprendi, eu estava perdida, porque é cada caso, gente. É cada caso que você não acredita que você está ouvindo. E aí, enquanto o paciente está falando, eu oro dentro de mim, assim, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Porque são coisas inimagináveis, coisas que você não imagina que o ser humano é capaz de fazer. E aí você vai vendo que Deus ele vai te instrumentalizar cientificamente, vai te instrumentalizar na sua profissão. Tem aqui alguma arquiteta? Tem arquiteta? Alguém que trabalha com obra? Não. Eu vou dar um testemunho da minha pastora. A minha pastora, Deus deu a ela uma palavra lá em Abacuque. E a palavra que Deus deu para ela foi que o homem constrói, mas Deus é que faz a obra. E essa é a referência da profissão dela. Porque ela entendeu que Deus daria a ela os projetos. E assim Deus tem feito. Deus tem feito. Deus tem dado. Então, eu não sei em qual área que você atua. Eu não sei... de repente, a sua atuação é em casa ajudando o marido, é na empresa do seu esposo, ou você dá aula, ou você cuida de pessoas. Às vezes você está fazendo uma unha ali de uma pessoa. Dê o seu melhor. Seja uma influência no seu trabalho, né? Que as pessoas possam te conhecer pelo que você carrega, que é o poder de Deus na sua vida, é a unção de Deus na sua vida. Amém? Que você possa transbordar do amor de Deus, da vida de Deus, que a sua vida exale o cheiro de Cristo, que a sua vida transborde de Deus, que tudo que sair da sua boca sejam palavras direcionadas por Deus, que tudo que você fizer na sua vida, cada passo que você der, você busque, Senhor, como devo agir, como devo me portar, Senhor, me ensina. Peça ao Senhor que te instrua. Peça ao Senhor que te mostre como fazer. Existem situações que você tem que resolver, talvez para a semana agora, você está com situações para resolver. Peça ao Senhor, meu Deus, como eu vou resolver? O que eu tenho que fazer?
Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar, Ele vai te dar a direção. Não faça nada sem antes consultar o Senhor. E para você ser uma influência no reino, é seguir Jesus. Para você ser uma influência no reino, é você deixar Jesus junto com você. Como eu disse no início, tudo que há de bom em mim vem dele. Então, se você quer transbordar do amor de Deus, você precisa ter Deus em você. Você não é conhecimento. Você pode ler a Bíblia, é muito bom ler a Bíblia, você pode ler. Porém, o que vai fazer a diferença na sua vida é a sua intimidade com Deus, é a sua proximidade com Deus, é o seu secreto com Deus. Sua intimidade com Deus, é isso que vai mudar a tua vida. Então, para você ter sua vida transformada, impactada, e para que você seja uma influência para outras vidas, você precisa deixar Jesus caminhar com você todos os dias. Você precisa estar na presença, você precisa ter intimidade, amém? Sendo assim, você vai ser influência na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, sem falar muito, só com as suas atitudes. Muitos chegarão perto de vocês, sentirão a presença de Deus. Muitos vão chegar perto de você e vão sentir paz. Vão chegar pessoas atribuladas do seu lado e você vai liberar uma palavra de Deus, uma palavra profética. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês, cada um de nós, precisamos carregar a palavra de Deus. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Deus não nos chamou para trazer peso na vida de ninguém. Seja chofar de Deus aqui na terra, boca de Deus aqui na terra, amém? Então, libera a tua boca, profetiza. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer com você como aquele vaso. Que Ele possa dizer assim, esse vaso está pronto para eu derramar do meu poder. Então, esvazie-se de si mesmo, dos seus achismos, do seu sofisma, dos seus conhecimentos humanos. É importante o conhecimento, sim, porém, o conhecimento dado por Deus, que está lá naquela passagem que diz assim, receba de Deus os dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, profecia e o dom de orar em línguas. São os dons. Então, esse é o conhecimento que Deus quer que você tenha. O conhecimento que venha do alto. É o conhecimento que vem do alto. Então, peça ao Senhor que te dê. Palavra de sabedoria, palavra de... Sabe o que é palavra de revelação, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? É quando alguém vier te consultar, o que você acha que eu devo fazer? Você vai ter a resposta. Você crê? Você crê que você vai ter a resposta? Qual o seu nome? Maria. Deus vai te usar assim. Você tem que crer que da tua boca sairá a direção para a sua casa, para a sua família. Amém? E assim vai ser em nome de Jesus. Que você seja uma influência, não só aqui na igreja, mas lá fora. Amém? Deus abençoe a todos.